(24 de março de 2023), sexta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. A paz esteja com cada um de vocês. Louvado seja Deus. Nos reunimos mais uma sexta-feira, sextou, dia de nós nos alegrarmos, porque estamos a finalizar a nossa semana de trabalho, de estudos. Que alegria! Meus queridos, nós vamos meditar nesta manhã desta sexta-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é o livro da sabedoria, o capítulo 2, versículos 1 e do 12 ao 22. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa, e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com as suas palavras virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, aqui está o retrato das pessoas que se decidem por viver a vontade de Deus, e também está o retrato das pessoas que não se decidem por Deus, mas decidem seguir os seus caminhos, suas próprias iniciativas, as suas ideologias, enfim. Aqui, aqueles que se colocam diante de Deus são chamados justos. Os que se colocam contrariamente à vontade de Deus são chamados ímpios. Meus queridos, nós ouvimos esse texto e é bem verdade que nós, como desejosos seguidores do Evangelho, nós podemos provar, na nossa carne, na nossa pele, o que esse texto de hoje nos informa. Basta você começar a viver a palavra de Deus, que você vai ser motivo de chacota, de críticas e às vezes até de perseguições. Isso é um fato concorrente à vida daqueles que se decidem por Deus. Meus queridos, aquelas pessoas que não estão afim de seguir a moral cristã, quando se deparam com alguém que decide por viver, essas pessoas, elas se incomodam com a presença daqueles que são discípulos de Jesus. É muito interessante. Às vezes, sem nós falarmos nada, as pessoas já se tornam antipáticas,
quando sabem que nós somos cristãos, quando sabem que nós somos assíduos, quando sabem que nós somos fiéis à igreja, mudam o comportamento para conosco. É algo muito interessante, curioso, às vezes engraçado, mas é algo muito compreensível para nós. É disso que está falando a leitura de hoje. As pessoas que não estão comprometidas com Jesus, elas acabam por tentando achar motivo para criticar os outros. Esse é um ensinamento que a leitura de hoje nos dá, né? Tem muita gente que começa a seguir a igreja, começa a seguir uma caminhada séria, e eu não estou nem falando de pessoas que vão à missa, mas que no dia a dia não tem nenhum compromisso com a igreja, ou a religião simplesmente se limita a ir à missa. Não estou falando disso, estou falando de pessoas que de fato se entregam, descobrem a preciosidade de Jesus na igreja e se entregam à igreja, mudam a vida, mudam a convivência, mudam os relacionamentos, mudam as amizades, mudam os ambientes onde elas frequentam. Essas pessoas são criticadas, né? Para nós, o que essa leitura está dizendo hoje, né? Primeira coisa, nós estamos dispostos a perder. Tudo tem um preço a ser pago. E ser cristão, o preço a ser pago, muitas vezes é deixar a vida velha, amizades que não compactuam mais com seu estilo novo de viver, né? Posturas, escolhas, enfim, tantas coisas que nós sabemos. Nós estamos dispostos, né? Uma outra coisa que nós podemos refletir a partir desse texto de hoje, meus queridos, é que às vezes nós podemos estar do outro lado. Até agora o padre falou como se nós estivéssemos do lado de cá, do lado dos justos. Mas às vezes nós podemos proceder tal como os iníquos. Nossa, padre, mas de que jeito? De que maneira? Seguinte, meus queridos, quando as pessoas que são de Deus, as pessoas que nos querem bem, elas se aproximam de nós e nos mostram alguma verdade que nós trazemos em nós que não agrada a Deus, de que jeito nós recebemos isso em nossa vida? Às vezes nós não aceitamos críticas, e às vezes as críticas vêm de pessoas que nos amam e nos querem mostrar a verdade para nós, porque nós estamos procedendo de maneira indevida nas nossas escolhas. Parece que tudo está certinho, mas na verdade não está. Como nós reagimos diante disso? São interrogações que o texto de hoje nos apresentam, e nós, quando nos decidimos por seguir Jesus, nós já temos de levar na consciência que vai custar alguma coisa seguir a Jesus, As pessoas que seguem dizem ser discípulas de Jesus, mas ainda não pagaram o preço, é porque na verdade não se comprometeram de maneira integral com Jesus. É algo muito inevitável e automático, Seguiu Jesus integralmente com a vida, você vai colher perseguições, críticas, ranços e tantas outras coisas, inimizades, Nós estamos dispostos a isso? A pagar o preço? Essa é a pergunta que hoje esse texto nos faz. Que Deus nos ajude e que nas nossas escolhas, quando de fato nós tivermos de enfrentar uma realidade e tomarmos decisões, que nós tomemos a decisão de permanecer junto de Jesus e da igreja. Desejo um fim de semana abençoado para você, meu querido, minha querida. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremo-nos sempre, Deus está no comando de tudo.